Essa é uma disputa do discurso político, eu prefiro do que narrativa, não gosto dessa expressão. Há uma questão na discussão do discurso para ver quem vence, né? Isso nós estamos desde a Grécia Antiga, isso tem um certo tempo, uns 25 séculos nessa disputa, né? E é o que nós estamos agora vivendo isso aqui no Brasil. Aí eu gostaria de colocar para vocês, começando pela Luana, por exemplo, né, nós falamos bastante do Executivo, do Palácio do Planalto, do presidente Lula, para ficar claro a quem nos acompanha. Atravessando a Praça dos Três Poderes, vamos chegar no Congresso. Que autoridade moral tem o Congresso para falar em cortar gastos, que é preciso moralizar o exercício das tarefas do Executivo, que o governo é ineficiente nos seus ministérios, etc., na sua gestão pública, quando o Congresso aumentou, e vocês já lembraram, eram 513 deputados federais, serão, a partir da eleição do ano que vem, 531. Cada parlamentar chega a ter alguns 50 milhões, outros 60, outros 70, alguns passam de 100 milhões dele, o que é público vira privado. E a emenda parlamentar do deputado X, do senador Y, vira um fundo eleitoral, 1/48, que ele usa durante 4 anos para se reeleger. Tanto que provavelmente o índice de reeleição deve ser, não sei se vou estar certo, na próxima eleição, o mais alto, um dos mais altos, ao menos dos tempos mais recentes. Então, por outro lado, hoje os parlamentares não dependem mais do prefeito, do governador, do presidente e nem dos ministros. Tivemos um caso recente do ministro se recusou a ser ministro das comunicações, com a maior vergonha que eu vi um presidente passar, correu com Lula, e não aprendendo uma lógica que em Minas Gerais, já desde a Inconfidência Mineira, já tinham aprendido. Você nunca convida alguém para um cargo sem já ter a certeza que ele vai aceitar, né? E foi um vexame. Ninguém lembra nem do ministro convidado, nem do acontecimento, que o Brasil não tem memória histórica. Então, a questão que eu coloco, o Congresso está ali. Foi eleito, é um Congresso democrático, produto da Constituição de 88, nós temos lá 81 senadores, até o momento 513 deputados federais. Como é que fica o papel do Congresso, que inclusive mais está de férias do que trabalhando, né? Ora é o Natal, ora é São João, ora é uma semana, ora é uma reunião do BRICS, ora é uma reunião em Portugal, ora é nos Estados Unidos, ora é na Inglaterra. Ainda em Portugal falam português. O curioso é que eles vão aos Estados Unidos e à Inglaterra para falar português para brasileiros discutindo questões nacionais. Uma coisa, realmente uma cunaímica que a gente está assistindo no Brasil de hoje. Luana, como é que fica essa? O Congresso tem autoridade moral política, tem uma proposta para o Brasil? Como é que fica isso? Vila, assim, é quase assim, o sujo falando do mal lavado, né? O rabo querendo balançar o cachorro. A gente tem uma inversão de valores em todos os níveis. Quando a gente olha no papel do legislativo, o papel do executivo, o judiciário, que a gente acabou ainda não tocando aqui, mas temos inversões de valores e de papéis e esse desequilíbrio também em relação aos poderes nesses 3 grupos. E o que me parece, né, que cada vez mais a gente tem tido uma dificuldade em relação a planos e visões que realmente coloquem o Brasil numa agenda. Isso falando no papel do executivo, isso vai cada vez mais dando poder ao legislativo, que se aproveitou desse vácuo, né, que não existe no poder, a gente sabe, né, não existe vácuo de poder, ele vai sendo ocupado. As emendas, elas foram crescendo ao longo dos anos e trazendo para o Congresso um poder, eu achei até engraçada porém trágica também a colocação do ministro Fernando Haddad, dizendo que no Brasil existe o presidencialismo, existe o parlamentarismo e existe o Brasil, né? Que a gente inventou um novo regime político, um novo sistema político que é muito proprietário, né? Onde a gente tem um Congresso que tem muito poder, praticamente aí barrando, né? Aqui falando nesse momento onde não há uma convergência e uma base formada pelo governo ali, praticamente
barrando a atuação do governo, e a gente vive, né, nesse presidencialismo de coalizão ou nesse parlamentarismo informal no Brasil. Então, há uma questão de governabilidade, há uma questão de... o Congresso não tem como falar sobre o Executivo, sendo que ele também está num papel... ou do Judiciário, sendo que ele também está nesse momento num papel e numa posição de poder que não é o que se foi planejado pensando esse sistema político que nós temos no Brasil, que oficialmente é o presidencialismo. Há uma questão difícil, né? Porque para que isso mude, a gente precisaria, primeiro, ter lideranças políticas e pessoas que realmente, ao assumirem os seus papéis, seja presidente da República, sejam os nossos juízes, sejam os parlamentares, terem essa consciência. Para que isso aconteça, né, a gente precisaria ter uma mudança também no perfil da oferta dessas lideranças para o eleitorado e uma consciência do eleitorado para os elegerem. Então, existe aí uma problemática estrutural na cultura política brasileira que tem gerado isso, e esse efeito pendular que nós estamos vivendo, que tem gerado uma polarização acentuada nos últimos anos, principalmente ali depois... com a entrada do candidato, né, então candidato Jair Bolsonaro, como uma alternativa até ao papel que antes o PSDB exercia, fazendo, né, de fato, uma oposição ao governo do PT, e isso foi enfraquecendo, de certo modo, né, a democracia, onde... pela ausência de lideranças em outras esferas e essa distribuição de lideranças com uma visão democrática, uma visão republicana, uma visão onde o plano e as políticas públicas, o resultado para a população precede a atuação parlamentar ou a atuação pública de servir ao público, de servir ao povo. Isso foi acentuando essa má distribuição dos poderes e uma busca do Congresso por se manter, se autossustentar. Então, de fato, a gente falou aqui, acho que foi o colega Leonardo que trouxe diversas medidas que foram positivas em relação à questão econômica e vitórias, né, principalmente no primeiro ano do governo atual, e que o Congresso participou, mas também muitas outras que foram para benefício próprio. Eu até estava levantando aqui um dado que foi divulgado hoje, numa nota técnica do movimento Pessoas à Frente, que fala, por exemplo, sobre a questão dos penduricalhos, que são remunerações que nós temos na estrutura do Estado, que estão acima do teto constitucional. E a gente tem... Só um exemplo aqui, a gente está falando do legislativo, mas aqui olhando para diversos cargos, né? A gente quando fala de super salários, não estamos falando só, por exemplo, de juízes, mas em todas as posições que estão no Estado, que furam o teto. Óbvio que os juízes chamam mais atenção, mas a gente tem... aí uma média, né? O subsídio de ministros do STF tem uma média de R$37 mil. Subsídio de juízes, a média nacional é de 46, e o rendimento líquido dos juízes, em média, R$65.500. Existe uma busca... A despesa desse extrateto para juízes cresce 49% em 2024 e chega a 10 bilhões. Então, o Congresso tem a sua parcela, né, nesses custos, e principalmente analisando o custo, a gente olha qual é o retorno desse custo, retorno desse investimento, seja pelas emendas parlamentares, pelas emendas que são destinadas a políticas públicas, seja nesse caso aqui a questão dos fura-teto, né, dos super salários, seja numa posição fora da sua atuação, do seu poder. Tudo isso desestrutura o Estado e as funções institucionais de cada um dos poderes, e faz também com que a população vá ficando, como a gente está nesse momento, né, muito confusa de para onde ir. Então, sem dúvida, não há uma prerrogativa em nenhum dos poderes hoje de se falar em uma liderança virtuosa, uma liderança que olhe para o Estado de forma republicana como instituição, né? Aqui a gente não está dando nomes exatamente, a gente tem perfis aí, óbvio, diferentes dentro da composição desses grupos, mas a gente está falando sobre instituições que, independente de quem está ocupando aquelas cadeiras, tem uma função, tem um objetivo. Então, de fato,
olhar para isso hoje e colocar para a população, olha, como você faz para avaliar e mudar, a gente vai ter que fazer uma mudança muito mais estrutural do que só um ajuste no legislativo ou no executivo. E no judiciário, que é o que tem os maiores salários, né? Exato. O que tem menor é o executivo, e o pessoal muitas vezes põe culpa, dizendo, vamos enxugar o Estado olhando para o executivo. Eu fiquei 30 anos no executivo e sei que não é bem assim, como todo dia eu leio nos jornais.